de amor, Pai de graça, nós estamos aqui, Senhor, no primeiro dia da semana, para exaltar o Teu nome, para bendizer o Seu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor, o Senhor e o Cordeiro. Pai, nós somos gratos pela doação que o Senhor fez por nós, e a doação tem nome, é Jesus Cristo. Nós recebemos Jesus com muita alegria, com muita satisfação, recebemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Recebemos também a sua graça, Jesus. Recebemos também a sua comunhão, Espírito Santo de Deus que em nós habita. Espírito amado, fique à vontade entre nós. Espírito Santo, que se manifesta como fogo, que se manifesta como vento, como água. Espírito Santo, que é representado como óleo, começa a tocar a vida do meu irmão, da minha irmã, aquele que nos assiste pelas redes sociais. Começa a queimar o peito, começa a tocar, Espírito Santo. Poderia sentar por gentileza, os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus, aquele que nos assiste pelas redes sociais, aquelas pessoas que estão lá na sua casa, bem quentinho, louvado seja Deus. Queridos, eu quero ensinar algo a vocês nessa noite, e quando nós vamos ensinar, nós vamos bem devagar. Eu sugeriria que você anotasse algumas coisas, porque nós estamos construindo uma ponte para chegarmos em algum lugar maravilhoso que o Senhor tem para nós nesse novo tempo. O título da minha mensagem é: O Reino de Deus Chegou. O Reino de Deus chegou. Antes de começar a ministrar, eu quero conversar com você algumas coisas que precisam estar claras para que nós possamos compreender. Queridos, a mensagem da graça é uma mensagem. A mensagem do reino é outra mensagem. Então não podemos confundir a mensagem da graça com a mensagem do reino. A graça, ela é a porta que nos conduz para o reino. E sendo porta, nós não podemos ficar na porta. Precisamos ir adiante. Nós temos ministrado isso para vocês. A questão é: sem Jesus Cristo, sem Jesus, eu e você, o que nós merecíamos? Nada. Mas Deus deu o seu único filho. Então isso significa que quanto mais eu começo a entender sobre a graça e sobre o reino, eu preciso compreender que eu não sou merecedor. Sem Cristo eu não sou merecedor de nada. Mas eu pergunto, Cristo foi fiel ao Senhor. Cristo, Ele morreu, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A pergunta é: Cristo, Ele disse, está consumado. Ele fez tudo o que o Pai queria, Ele fez a vontade do Pai. O que Cristo merece? Tudo. Cristo merece o reino e tudo. Então, se eu e você estamos na graça e caminhando para o reino, então eu e você
temos merecimento em Cristo Jesus. Então o nosso merecimento está em Cristo Jesus. O que Cristo merece, eu também mereço e você também merece. E se Cristo, Ele merece tudo, todas as coisas, e se Cristo merece o reino, então nós merecemos tudo, todas as coisas, e o reino de Deus também. Isso precisa estar claro dentro de nós. Não fique somente na porta. Eu preguei esses dias, você não fica parado na cruz. Depois da cruz tem um túmulo vazio. Depois do túmulo vazio tem um trono ocupado, o governo de Deus. Então vamos caminhando e até o fim, o final é melhor, que você vai ter a compreensão completa dessa mensagem. Então eu peço que você abra bem o seu coração, e Deus te trouxe aqui para te dar uma nova visão de reino. Aleluia. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o reino de Deus chegou. Lucas 11, 20, olha lá o que diz a palavra. Jesus dizendo para os fariseus e também depois junto aos discípulos: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Segura um pouquinho aqui, porque eu quero ensinar. Dedo de Deus, ali é o Espírito Santo. Pastor, onde nós vemos esse dedo de Deus na Bíblia? No Novo Testamento você pode falar em línguas, mas no Antigo Testamento não se falava em língua, porque o Espírito Santo não estava nas pessoas, ele vinha sobre as pessoas. Eu já expliquei isso em outras mensagens. Mas Daniel, ele foi chamado para interpretar uma mão que apareceu na parede ali e escreveu Mene, Mene, Tekel e Farsim. O dedo de Deus escrevendo língua estranha no Antigo Testamento. Mene, Mene, Tekel e Farsim. Então o dedo de Deus é o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: se eu expulso demônios pelo poder de Deus através do Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aleluia. Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Vai juntando os códigos aí. Olha lá o 21. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Naquele tempo Jesus estava conversando com os fariseus. Jesus estava em vida aqui. Ele era o próprio reino de Deus ali junto com os discípulos e também os fariseus. Mas hoje o reino de Deus está em nós e sobre nós. Aleluia. Queridos, vocês percebem Jesus Cristo, uma mente divina se comunicando com mentes caídas? Não dá comunicação, amados. Jesus Cristo estava falando com pessoas de mentes caídas, que eram os fariseus. Não dá comunicação, porque Jesus estava falando com a mente divina. A pergunta é: o reino de Deus estava entre os fariseus, os saduceus, os doutores da lei? Não, neles não, na lei deles não. Então, como Jesus afirma que o reino estava lá? Simples, porque Jesus estava no meio deles, e o reino estava com Jesus. Onde Jesus está, o reino de Deus está, e Satanás não está. Guarde isso. Onde Jesus está, o reino de Deus está, e Satanás não está. Satanás se retira. A primeira manifestação do reino de Deus é expulsar Satanás. Onde o reino chega, Satanás tem que se retirar, o diabo tem que se retirar. Isso significa que existe uma diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino. A mensagem da graça traz salvação, a mensagem do reino traz governo. A mensagem da salvação diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem do reino diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos confirmar isso na palavra, 2 textos. Olha lá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Evangelho da graça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o próximo texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você pode receber a mensagem da graça e ser salvo, ok? Mas se você não entender a mensagem do reino, você não entra nele. A mensagem da salvação restaura o que o homem perdeu. A mensagem da salvação restaura o que Adão perdeu, a posição que Adão perdeu no Éden. A mensagem do reino restaura o que Deus perdeu. A mensagem da salvação traz o homem de volta para o jardim, para a posição de justiça. A mensagem do reino traz de volta o governo e o domínio de Deus sobre a terra. A mensagem da salvação tira as pessoas das mãos de Satanás. A mensagem do reino destrói as obras do diabo e tira as mãos do diabo do mundo. Isso é muito forte, amados. É por isso que você vê alguns cristãos que se convertem, são salvos, mas passam necessidade em todas as áreas. Primeiro ponto dessa mensagem: Jesus Cristo manifestou o reino de Deus. Quem manifestou o reino? Jesus. Lucas 4, 36, 33 a 36, olha comigo ali. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo. Espírito de demônio imundo, meu Deus. O qual gritou em alta voz: ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Às vezes alguns crentes não dão um testemunho de Jesus assim que nem o demônio deu. Só que Jesus não aceita testemunho de demônio. Mas Jesus o repreendeu dizendo, está vendo? Ele não aceitou. Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Aleluia. Tem mais um? Todos ficaram admirados e comentaram entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Amados, então se faz uma pergunta: que palavra é essa que até os espíritos imundos recebem a ordem? Essa palavra de autoridade que faz com que eles saiam. Aquele homem era frequentador da sinagoga. Ele era frequentador e o demônio na vida dele estava, não tinha sido expulso ainda. Queridos, quantas pessoas frequentam os nossos cultos, são salvas em Cristo Jesus, mas em muitas áreas da vida ainda Satanás alcança eles. Quando Jesus chega fisicamente, os demônios se agitavam, gritavam com a sua palavra e Jesus o expulsava. Que palavra é essa? A palavra de Jesus o Nazareno expulsa os demônios e estabelece o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele se manifesta quando os demônios são expulsos, quando as enfermidades são curadas, e quando os territórios são trazidos de volta. Aleluia. O reino de Deus vem e estabelece três coisas. Quando o reino de Deus ele chega em um lugar, ele chega numa casa, numa família, ele chega numa empresa ou em qualquer lugar, o reino de Deus estabelece três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ali o reino de Deus chegou. Por isso que muitas pessoas dizem: Deus está no controle do mundo. Não está no controle, porque nem em todos os lugares há justiça, há paz e alegria. Então vamos entender um pouco mais sobre isso: justiça, paz e alegria. Romanos 14, 17, olha lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é para você ficar brigando o que come e o que não come. O reino de Deus se trata de justiça, posição, se trata de paz com Deus. Vamos explicar já já.
Então, justiça é quando o homem é purificado do seu pecado e a comunhão do homem é restaurada com Deus mediante a obra de Cristo. Isso é justiça. Quando a comunhão de um homem pecador é restaurada por meio da obra de Cristo, essa paz com Deus, essa comunhão com Deus, melhor dizendo, então ali houve justiça. Porque quando o homem pecou e foi expulso do Éden, aquilo se tornou injusto. Então, quando Adão foi expulso do Éden, expulso do lugar de abundância, expulso do lugar de justiça, isso se tornou injustiça, e assim se estendeu por toda a humanidade. Então, onde você vê pessoas sem paz, sem justiça e sem alegria, ali há injustiça, ali não há o reino. O homem volta para o jardim, volta para ter comunhão com Deus. O homem volta para ter autoridade que perdeu, volta ao estado perfeito, à posição de justiça. E essa paz, que paz é essa? Na Bíblia Sagrada, Jesus disse: deixo-vos minha paz. Não é qualquer paz. A paz do mundo é: não estou devendo nada, tenho dinheiro guardado, estou com saúde, a minha família está com saúde. A paz de Jesus é a possibilidade de termos comunhão com Deus. Porque muitas pessoas, elas têm tudo, mas não têm paz, e por isso acabam tirando a própria vida. A paz que Jesus trouxe é restaurar a nossa comunhão com Deus. Romanos 5:1, acompanhe ali comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria é a comunhão do Espírito Santo, e ele é descrito com alegria. 1 Tessalonicenses 1:6, olha lá. E vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, apesar de muito sofrimento, você pode ter alegria, porque alegria não tem a ver com condição, não tem a ver com circunstância, tem a ver com que você ter o Espírito Santo. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, você pode ter alegria em meio ao caos. Vamos falar tudo isso de forma diferente, ou uma forma ampliada. Justiça quer dizer: fui perdoado no sangue, então o meu relacionamento com Jesus Cristo. Paz quer dizer relacionamento com o Pai Celestial. Alegria quer dizer relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de alegria, é o meu e o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando fala de paz, é o meu relacionamento com o Pai Celestial. Quando fala de justiça, é o benefício da obra de Cristo que me justificou, é a minha comunhão com Jesus. Então, quando o reino de Deus ele chega numa família, ele chega no lugar, numa empresa, onde quer que seja, ali foi restaurado o relacionamento com o Pai Celestial, foi restaurado o relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Fica feliz por isso. Segundo ponto, Jesus Cristo manifesta o reino de Deus através do seu corpo, a igreja. Então, o primeiro ponto que nós falamos, Jesus Cristo manifestou o reino. Agora, esse reino é manifesto através de mim e de você. Então, ouça isso agora, amados. Quando o reino de Deus chega em algum lugar, é a igreja de Jesus Cristo que chega. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Quando Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós, é porque Ele estava ali. Quando nós declaramos o reino de Deus chegou, é a igreja, o corpo de Cristo que está ali. E quando a igreja, o corpo de Cristo está ali, ela expulsa Satanás e seus demônios. Escute isso: viver fora da igreja é viver fora do corpo de Cristo. Por isso não tem como alguém dizer que é cristão e está vivendo fora da igreja. Não é possível, não existe essa possibilidade. Eu sou crente, mas não estou em alguma igreja. Então você não é crente.
Você apostatou da fé. Irmãos, essa mensagem eu estou pregando para cristão, para quem é crente, para quem já entendeu. Se você ainda não tem Jesus, Jesus te ama muito, amém? Mas isso aqui é uma igreja, é um pouquinho mais, o caldo é um pouco mais grosso, aleluia. E eu louvo a Deus por isso, você está recebendo essa palavra. Não tem como eu dizer que sou cristão e não estou no corpo, porque o único lugar que é para o cristão estar nesse mundo é na igreja, é no corpo. A não ser que esse cristão seja filho unigênito de Deus Pai. Se ele é filho único, então está ok, pode ficar em casa. Acompanhe comigo aqui. Você precisa entender isso, amados. Fiz de propósito. João 3,16, por gentileza. Acompanhe comigo ali. Vamos entender isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, diga unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha lá, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós estamos ensinando algo, um caldo mais grosso hoje. O Filho, que é Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que eu quero que você observe até agora: filho e não filhos, filho singular, filhos plural. Ali está falando até agora como se falasse de um, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Continua. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho? Deus nunca falou para os anjos: você é meu filho, hoje eu gerei você. Agora embaixo, ó. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, não unigênito mais, tá? Diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, queridos, a menos que você seja o unigênito de Deus, que não é, então você precisa estar no corpo. Ali está dizendo que Jesus veio como unigênito, para você entender unigênito e primogênito. É como se, irmãos, Jesus morreu de verdade por você. Aquilo lá não foi teatro. Jesus se entregou por você de verdade, de tal forma que Jesus morreu. Se o Pai Celestial não tivesse ressuscitado ele pelo poder do Espírito Santo, Jesus estaria morto até hoje. Por isso que está dizendo, olha lá, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo. Então unigênito significa que tem só um filho, primogênito significa que tem muitos filhos. Agora vamos ver João 20:17. Olha lá, João 20:17. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então agora somos irmãos de Jesus Cristo, somos filhos do mesmo Pai Celestial, e o Pai Celestial quer que nós em grupo, ou seja, em corpo de Cristo, adoremos o seu nome e o nome do Cordeiro. Aleluia! Agora somos irmãos, somos filhos de Deus, corpo de Cristo. Meu Deus. Jesus disse para nós orarmos pedindo que o reino de Deus venha até nós. Que venha o teu reino. Lembra no Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, reino tem a ver com vontade de Deus. Não tem como estabelecer o reino de Deus sem estabelecer a vontade de Deus. Por isso que eu digo,
Todos na igreja estão salvos. Se aceitou Jesus, todos estão salvos. Mas nem todos vão entrar no reino. Porque reino é somente aquele que faz a vontade de Deus. Nós devemos orar que a justiça, a paz e a alegria se manifestem em nossa casa. Querido, você precisa chamar o reino de Deus para a sua casa, para que ele se manifeste na sua casa. Que na minha casa haja justiça, na minha casa haja paz, na minha casa haja alegria. Você precisa chamar a manifestação do reino também no seu bairro, na empresa, onde você for. Pois quando o reino de Deus se manifesta, Satanás e suas obras são expulsos. Quando Satanás ele é expulso, ele leva 3 coisas: roubo, morte e destruição. Percebe que o diabo copia tudo de Deus? Quando o reino de Deus é manifesto em um lugar, roubo, morte e destruição sai daquela família. Roubo, morte e destruição sai daquela empresa. Roubo, morte e destruição sai daquele bairro, daquela cidade, daquele estado. E aí vem a justiça, a paz e a alegria, quando o reino de Deus chegou. Eu quero que você tenha um pouco mais de atenção agora. Apocalipse 12, 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o primeiro versículo, coloque lá por gentileza. O primeiro versículo está falando lá do Éden, há mais de 6 mil anos atrás. Está falando lá do Éden, está falando antes da criação. Mas o versículo seguinte está falando, amados, o versículo seguinte, ele está falando de reino. Ele está falando que Satanás foi lançado e seus demônios. Está falando do reino que vai voltar para o Senhor. Então o que a igreja está fazendo aqui na terra? Uma vez que a igreja foi salva, a igreja precisa implantar o reino de Deus aonde for. Não é só ser salvo. Você percebe que o ódio de Satanás contra a igreja, ele é imenso, porque onde a igreja está, o reino de Deus está. Aleluia. Onde a igreja está a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Onde a igreja está, os demônios são expulsos. Então Jesus manifestou o reino dele quando ele veio aqui nessa terra. Depois ele subiu aos céus, mas ele deixou o reino manifestado na igreja ao enviar o Espírito Santo. E agora Jesus Cristo, terceiro ponto da mensagem, Jesus Cristo enviou a igreja para pregar o evangelho da salvação e do reino. Porque se você pregar só o evangelho da graça, a graça é uma porta que faz as pessoas entrar no reino. Não tem como entrar no reino sem entrar pela graça. A graça é uma porta que te conduz ao reino. Aleluia. Se você ficar só no evangelho da graça, receber só a mensagem da graça, você está salvo, e glória a Deus por isso, mas você não vai reinar em vida e nem depois. Lucas 10, 1, 9, 16 e 17, acompanhe comigo. Depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Eu vou ensinando, queridos. Quando você vai fazer uma visita, quando você vai fazer algo para o Senhor em relação ao reino, é de 2 em 2. Eu vou sozinho, cuidado. 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Curem os doentes. Qual que era a ordem? Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Então curar pessoas é o reino sendo implantado. Queridos, o nosso culto de curas e milagres aqui, eu testemunhei isso quinta-feira. Teve uma pessoa que veio aqui, isso me marcou muito, que ela estava sem comer há muito tempo, que tinha um problema no estômago, e ela não comia comida normal como nós comemos. E aí ela veio no culto de curas e milagres, foi declarada cura sobre a vida dela,
E ela chegou em casa e disse para a filha dela, ela disse assim: frita uma bisteca, faz um virado. Imagina uma pessoa que estava muito tempo sem comer, bisteca e virado. Ela mandou tudo para dentro e tudo certo. O reino de Deus chegou na vida daquela mulher e ela pôde comer, aleluia. Quem está compreendendo, mas? Meu Deus. Quem ouve vocês, ouve a mim. Então eu achava que eu tinha que ouvir só a Deus. Quem está pregando a palavra, você tem que ouvir Ele também. Olha lá, quem ouve a vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem porém me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Ei, escute, amados, quem rejeita a palavra do reino, está rejeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele não vai ter justiça, nem paz e nem alegria. Mas se ele aceita, aquele que aceita, na casa dele vai reinar a justiça, vai reinar a paz, vai reinar a alegria do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Jesus enviou 70 representantes do reino de Deus, por isso que Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo significa a mais alta autoridade representativa de um reino. E o que esses embaixadores estão fazendo aqui? Implantando a cultura do reino, implantando a moeda do reino, implantando a justiça do reino, a paz do reino. Eles voltaram alegres, porque aqueles 70 que foram representantes do reino, eles foram e tinham a unção do rei do reino. Quando você vai fazer algo para o reino, saiba, a unção do rei do reino está em você. Aleluia. Eles voltaram alegres, dizendo: até os demônios nos submetem em seu nome. Queridos, não existe convivência entre Satanás e seus demônios e a igreja. Se a igreja está, o demônio não está. Se o demônio está, a igreja não está. Jesus disse: eu não vim trazer paz e sim divisão, no contexto de salvação. Jesus Cristo, depois de haver sido ressuscitado, ficou por 40 dias na terra. E agora ele diz, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 17, olha o que Jesus disse, quando ele estava ressurreto. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Evangelho, qual é o evangelho? Prego da graça e do reino. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Esses dois pontos é no nome. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, porque aí fica o objeto do verbo, do crer. O objeto do crer é o nome. Quem crê no nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Queridos, escute isso. Paulo diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então você começa a declarar o evangelho, não importa como eles estão ouvindo, o evangelho é poder de Deus, alguma coisa vai acontecer ali. Querido, se você na sua casa começar a declarar o evangelho do reino, alguma coisa vai acontecer ali na sua casa. Querido, você tem que declarar, pegar versículos bíblicos e declarar em relação ao seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas finanças, declarar em relação à saúde. Você precisa declarar essa palavra. Aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Queridos, você está comendo só o fruto de uma semente, você precisa começar a comer o fruto de mais semente. Existe semente de saúde que você pode comer, existe semente de liberdade que você pode comer, semente de ressurreição que você pode comer, semente de paz que você pode comer. A Bíblia fala que lá em cima, onde Deus está, tem uma árvore que dá 12 frutos. 12 frutos quer dizer, quantos meses nós temos no ano? 12. Então Deus tem provisão para os 12 meses. Aleluia. Semeia. Declare a palavra. Romanos 1, 16, 17, olha o que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não importa quem é a pessoa.
Se você pregar o evangelho, o poder de Deus está saindo da sua boca. Vai acontecer algo naquele lugar. Aleluia. Porque quando você prega o evangelho do reino, você está implantando o reino de Deus. E ao implantar o reino de Deus, Satanás e seus demônios fogem. Irmãos, aprenda essa verdade. Satanás só reconhece uma pessoa na terra: Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu disse que você na sua casa, você é um indivíduo, membro dos outros irmãos. Li isso hoje em Romanos. Você é membro dos outros. Mas quando você diz nós somos corpo, você está se colocando junto com os outros irmãos na mesma posição de filhos amados, perdoados de Deus, corpo junto. Eu fiz um teatro aqui, eu vou fazer de novo aqui para você entender. Vem, Elair, me ajuda aqui de novo. Vem, Carol, me ajuda aqui. Eu preciso de uma pessoa aqui. Pode ser Valmir. Eu vou desenhar aqui, é quase desenhado o que eu vou falar aqui. Pode ficar aqui, Valmir. Então hoje o Valmir vai fazer aquele crente que ele não crê, ele só é salvo, mas ele não crê no reino ainda. Então o que vai acontecer? Aqui tem uma pessoa que está com um problema espiritual. Só para vocês entenderem, nós já fizemos teatro hoje, tá? E aqui está Jesus. E aqui está eu, que pode ser você. Entende isso? Então, quando o Valmir fala assim, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Jesus não se manifestou, ficou parado. Então quer dizer que esse espírito não vai sair. Então quer dizer que ele não crê no reino ainda. Agora eu creio no reino, eu falo, sai em nome de Jesus. Jesus se manifesta e entra na minha frente. Satanás só respeita Jesus. Ninguém expulsa demônio, nem pastor Paulino, nem pastor nenhum expulsa demônio. Quem expulsa demônio é Jesus, se você crê no nome dele. Pode aplaudir Jesus, gratidão. Então, qual palavra expulsa demônios? A de Cristo Jesus de Nazaré. Porque quando você crê nele, ele se manifesta, o demônio foge dele, não é de você. Você achou que você era o He-Man? Não, irmãos, é Jesus. Jesus e Jesus. Tem crente que fala assim, eu expulsei o demônio. Não expulsou nada, é Jesus, irmão. Vocês estão aí ou não? Aleluia. Porque o reino de Deus chega quando é expulso o demônio. Se você não crê no reino, você não vai expulsar. Aleluia, no nome de Jesus. Então, se você está escorado em Cristo, em Jesus enxertado, ligado em Jesus, Satanás vai fugir de você por causa de Jesus e não por causa de você. Foi Jesus e continua sendo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então escute isso. Só que agora o corpo de Jesus é a igreja. Jesus subiu e se assentou à direita do Pai. Agora o corpo de Jesus na terra é a igreja. Então isso quer dizer que Satanás só reconhece uma autoridade aqui na face da terra: a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se você está em Cristo, Satanás reconhece que você está em Cristo, porque quando você fala, Cristo se manifesta. Colossenses 1,18, olha lá. Ele, quem? Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Último ponto da mensagem. Resultado da mensagem da salvação e o resultado da mensagem do reino. Então, quando eu prego a mensagem da salvação e do reino, o que acontece? Olha lá, olha o versículo, Marcos 16, 15 e 17, mais uma vez. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vamos entender melhor isso aqui. A primeira manifestação do reino de Deus não é pregar o evangelho.
A primeira manifestação do reino, de que o reino de Deus chegou, é que os demônios foram expulsos, as doenças foram curadas, os territórios foram alcançados. Somente através da igreja de Cristo Jesus é que o reino de Deus se manifesta na terra. A mensagem do evangelho da graça justifica o pecador. A mensagem do evangelho do reino é que destrói as obras do diabo e restaura o que Deus deu ao homem. Deus não deu o mundo para o homem. A mensagem da salvação é uma mensagem, a mensagem do reino é outra mensagem. A mensagem da graça salva o pecador, justifica o pecado, mas a mensagem do reino de Deus é a mensagem que destrói as obras de Satanás. A salvação é o primeiro passo, salva e estabelece o homem. A mensagem do reino de Deus restabelece o governo de Deus. Olha a diferença. A mensagem do reino de Deus restabelece o governo do homem sobre as aves, os peixes e toda a terra. Então quem crê no evangelho do reino, ele ordena aos pássaros, ordena às aves, ordena aos peixes, ordena aos animais, ordena o vento, ordena as tempestades, ordena a chuva. Então quem crê no evangelho do reino, começa a vir uma tempestade, ele não fica assim, ai meu Deus, ele diz assim: vento, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, cessa agora, chuva, pare, enchente, pare. Meu Deus, evangelho do reino. Se você tem só no evangelho de salvação, quando vem a dificuldade você fica assim, ai meu Deus, e agora? Temos que chamar o pastor. Irmão, você não tem que chamar eu não, você tem que chamar Jesus. Eu estou ensinando, eu fui chamado só para ensinar. Quem está aí? Pastor quer dizer aquele que alimenta. O pastor é um garçom, eu estou alimentando, está todo mundo sentado, eu estou servindo. Aleluia. Então escute, você sabia que governar sobre as aves é governar nas regiões celestiais? Governar sobre as aves é governar sobre os demônios. Aleluia. Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Governar sobre os peixes é governar sobre as águas. Nós conhecemos mais sobre o espaço do que os mares. A queda de Adão não trouxe prejuízo somente a Adão. Adão perdeu a posição de justiça, mas também trouxe um prejuízo para Deus. Deus perdeu o governo da terra. Por isso que Deus não pode fazer o que Ele quer na terra, enquanto a igreja não entender que ela tem que governar. O plano de Deus era ter uma família na terra, assim como Ele tem no céu. Esse plano foi destruído com o pecado de Adão, mas em Cristo Jesus, o último Adão, isso foi restaurado. Efésios 3, 14 e 15, olha lá. Por esta razão eu me ponho de joelhos, Paulo dizendo, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Meu Deus, a minha família recebeu o nome, a sua família recebeu o nome. Aleluia, nós temos um nome forte. O brasão nosso é forte, amados. Aleluia, glória a Deus. O perdão do pecado restaura aquilo que Adão perdeu, mas não o perdão do pecado restaura aquilo que Adão perdeu, mas não restaura o que Deus perdeu. O sangue de Cristo me purifica do meu pecado e restaura aquilo que Adão perdeu. Eu volto à posição de justiça. A perda de Deus não pode ser restaurada pela redenção do homem. É necessário a manifestação do reino de Deus para que a perda de Deus seja restaurada. Pastor, me explica melhor. Enquanto você for um crente menino, criança, não tem reino. Temos que amadurecer. Aleluia. Aleluia. A perda de Deus só é restaurada quando o reino de Deus for restaurado. Se o reino de Deus não for estabelecido, a perda de Deus não é restaurada. O que é expulsar demônios? É estabelecer o reino de Deus. Satanás não é expulso quando alguém é salvo. Escute, amados, Satanás não é expulso quando alguém é salvo. Satanás é expulso quando o reino de Deus vem. A salvação recupera os direitos do homem em ter paz com Deus.
mas é necessária a manifestação do reino para recuperar o território que Satanás ocupa e que pertence a Deus. Deixa eu falar uma coisa, você vai bater palma agora. Se você não entender de reino, as suas finanças estão travadas. Agora melhorou, né? Se você não entender de reino, você não consegue se livrar das enfermidades. Se você não conhecer de reino, você não entende justiça, então a justiça não será feita. Queridos, é o reino de Deus que tira a autoridade das mãos de Satanás de governar sobre a terra. A salvação tira as vidas das mãos de Satanás, mas somente o reino de Deus tira as mãos de Satanás sobre a terra. Eu vou fazer uma pergunta que vai te deixar você mais atraente por essa mensagem. Quantas coisas que te pertencem já era para você estar usufruindo que ainda está na mão do diabo e você não tomou? Meu Deus. O Pio nos ensinou uma oração para fazermos todos os dias. Ali está o que nós cremos naquela oração. Faça com fé aquela oração, porque nós temos direito de viver bem aqui na terra, por causa da obra de Cristo Jesus. Pastor, mas isso é loucura. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo. Nós vivemos aquilo que Deus fala e não o que o mundo fala. Nós somos representantes de um reino que está acima desse. Aleluia. Lucas 4, 5 a 7, olha lá. Então o diabo levou quem? Jesus, na tentação do deserto, para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Reinos, cidades, estados, países, carros, dinheiro, ouro, prata, tudo que você pensar, posição. Mostrou para Jesus e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos. Entendeu agora o que Deus perdeu? Deus perdeu os reinos da terra quando o homem pecou. O que Adão perdeu? A posição de justiça. Quando o homem aceita Jesus pelo Evangelho da Graça, a posição de justiça é restaurada. Mas não é restaurado aquilo que Deus perdeu, que é o governo, que é o território. O que te pertence que você não está usufruindo? Olha lá, ó. Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. Quem que entregou para o diabo? Adão, quando pecou. E Jesus não questiona: e posso dar a quem eu quiser. Por isso que você vê pessoas que nem cristãos são, fazendo assim com o dinheiro, ó. Pacote de dinheiro e joga assim. Colares de ouro pendurado, que aquele, se vendesse, resolveria toda a sua vida. Está entendendo agora o que é reino, o que é graça? Dou a quem quiser. Ou seja, dou para quem eu quiser. É meu, dou para quem eu quiser. Está entendendo? Porque muitas vezes o cristão às vezes não tem. Porque para o cristão ter, ele tem que andar no princípio da palavra de Deus. Ele tem que entender que ele faz parte de um reino vitorioso. E ele não tem que pedir, ele tem, o reino seu ordena, solta. Solta o ouro, solta a prata, solta as pedras preciosas, solta as moedas, solta as terras, solta as criptomoedas, solta em nome de Jesus. É reino. O reino é tomado à força, meu irmão. A salvação é pela graça, tranquilo. Jesus morreu e você só recebe. Mas o reino você tem que ordenar para estabelecê-lo. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Aqui eu quero ensinar algo para a igreja. A adoração. Lembra que nós falamos do reino? O diabo está dizendo: eu te dou todos os reinos, todo o ouro, toda a prata, tudo que tiver na terra, eu dou para você se você me adorar. Então significa que a adoração é a moeda mais forte que existe no universo. Porque o diabo deixa todos os reinos da terra para pegar a adoração. Por isso que Jesus diz: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E não tem como você prestar o seu cultinho em casa somente com a sua família, ainda que seja um culto doméstico. Mas você precisa estar com o corpo. Quando você está com o corpo, em um só corpo, adorando o Senhor, só existe uma igreja de Cristo na terra, a de Cristo Jesus, a igreja do Cordeiro. E quando no mundo todo, nesse horário, as pessoas estão reunidas para adorar o Senhor está recebendo a maior moeda
de pagamento que existe no universo: adoração. Adoração é poderosa. Então eu pergunto para você, se essa moeda é tão poderosa, então o que nós temos que fazer todo domingo, todas as vezes que vamos adorar o Senhor? Se prostra e adora o Senhor. Aleluia. Você tá resgatando a maior moeda que de pagamento, que poder de pagamento que tem no universo. Aleluia. Você está aí ainda? Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. O diabo disse: se me adorares, tudo será teu, os reinos voltam a ser seus. Então, querido, não caia na tentação de dinheiro fácil. Meu Deus. Se você adorar o diabo, o dinheiro vem. Meu Deus. É isso que ele quis falar com Jesus. Se Jesus aceitasse essa proposta do diabo, mas graças a Deus que ele não aceitou. Jesus tinha somente a palavra para parar Satanás, e ele a usou como espada. Então como que nós paramos quando Satanás vem para que nós não estabeleçamos o reino? Usamos a palavra de Deus, a palavra do reino, para ordenar que ele saia. Jesus se rendeu à palavra de Deus na vida dele. Toda vez que qualquer cristão tenta obedecer a palavra, ele cai. Então a palavra você não obedece ela, não tenta fazer ela como ela é. Tenta receber a ajuda do Espírito Santo para você viver, usufruir ela. A palavra de Deus é para ser experimentada, e experimentar é se render a ela. A palavra de Deus disse, então está dito. Se eu consigo obedecer, ou seja, fazer tudo o que a palavra diz, então a palavra é menor do que essa pessoa. Ninguém entendeu? Meu Deus. Não fui claro, Pai. A obediência para a nossa alma, porque o nosso espírito já está pronto. Enquanto o nosso homem exterior não for quebrado, o nosso homem interior, o espírito não se manifesta. Enquanto eu estiver assim, aqui normal, aqui orgulho. Enquanto estiver assim, o homem interior não tem como se manifestar. Porque a adoração, ela nunca é feita assim. A adoração é feita assim e assim. Aleluia. Pastor, você está fazendo regra? Estou. Meu Deus. Veja na Bíblia, todas as pessoas que se adoraram o Senhor se prostraram. Aleluia. Só manifestaremos o reino de Deus quando eu não mais viver, e sim o Cristo viver em mim. Então percebe aqui, por que muitos não conseguem manifestar o reino? Porque ele ainda quer fazer a sua vontade. Quando eu deixo de fazer a minha vontade, aí eu começo a manifestar o reino, porque o meu exterior foi quebrado. Nada importa, nada mais importa. Cristo Jesus é suficiente para mim. Pronto, o espírito humano se manifesta e o reino de Deus se manifesta na sua vida. Deus, aleluia. Enquanto você achar que sabe mais que Deus, que eu e você achamos que sabemos mais que Deus. Pastor, eu não estou entendendo, me dá uma coisa prática, então eu vou falar. Se eu como pastor acontecer alguma coisa errada aqui na igreja, eu pegar essa culpa, quer dizer que também eu pego a glória quando está tudo bem. Meu Deus. E aí eu estou na justiça própria. Então quando você se aborrece com qualquer coisa que acontece na sua vida, é porque você também está na justiça própria ainda. Quando eu não ligo, então é Ele. É Ele que cuida da igreja. A igreja é dele, não é minha. Quem está compreendendo? Amém. Então você não deve pegar nem a frustração e nem a glória. Porque você vai viver para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Aleluia. É quando você já morreu, já foi crucificado com Cristo, e agora você vive, não é você que vive, é Cristo que vive em você. Então você não fica brigando com algumas coisinhas mais, você não se importa com algumas coisas mais. Quando isso acontece na sua vida, você está caminhando na graça, no favor e reinando em vida. Amém. Aleluia. Pergunta por quê? Por quê? Porque quando você faz isso, você deixa a sua sabedoria para usar a sabedoria de Deus. Você deixa a sua força para usar a força de Deus. Você deixa os seus recursos para usar os recursos de Deus.
Quais recursos e força e sabedoria melhor? A dele. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou. Enquanto você está muito forte, Deus não pode fazer. O reino não pode se manifestar. Eu estou terminando, falta 2 horas ainda. Querido, escute isso. Olha esses versículos aqui agora. Eu quero passar esses 3 versículos para você refletir. Você que está nos vendo ou vai nos ver pelas redes sociais, reflita sobre esses versículos. Gálatas 5, 21, 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Mateus 21, 28 a 32. Olha lá. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Não está falando que vai para o inferno, está falando que não vai herdar o reino. Então muitas pessoas aceitam Jesus, são salvas e continuam fazendo essas coisas em cima. Ela não vai herdar o reino. Não vai governar nem em vida nem depois. Olha a outra palavra. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque aquelas coisas são injustiça. Se você diz que é crente e continua praticando injustiça. Meu Deus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem... É a Bíblia que está dizendo. Então não está dizendo que eles vão para o inferno, está dizendo que não vão herdar o reino. Pastor, é muito complexo. Eu falei que isso aqui era caldo grosso. Pastor, como é que eu faço agora? Eu estou falando a regra, exceções no meu gabinete. Mais um, olha lá. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então você é crente, mas está roubando. É crente, mas está ainda assim, não vai herdar o reino. Você não vai ter galardão nenhum. Mas por que você está pregando essa mensagem, pastor? Para que todos aqui entrem no reino. Além de ser salvo, entrem no reino, recebam o galardão e vivam uma vida abundante aqui na terra. Vida abundante tem a ver com o reino. Aleluia. Meu Deus. Já acabou tudo os versículos? Ou o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Olha o que o filho respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Olha o outro. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Olha lá. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Então entenda o que eu vou dizer para você. Querido, reino tem a ver com fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus, você entra no reino. Não fez, não entra. Eu estou falando depois de salvo. Olha lá. Eles responderam primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Não dá para explicar tudo isso num culto apenas. Vocês estão pegando aí? Então às vezes você é filho de Deus, mas Deus fala para você fazer, você não faz. Aí Deus fala para uma prostituta, ela vai e faz. Ela vai entrar primeiro que você e eu. Quem está aí? Por isso não julgue ninguém. Eu a ninguém julgo. Quem está no reino, ele não julga, ele ajuda, ele apoia. A Bíblia diz: se você é espiritual, então apoie aqueles que são mais fracos, aqueles que estão ainda. Você está recebendo essa palavra no teu coração? O reino de Deus chegou. Aleluia. O reino de Deus chegou. Coloque-se em pé, eu quero fazer uma oração. Ora assim comigo. Pai celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus, homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo
amando pessoas e servindo pessoas. Eu declaro que renuncio a Satanás e seus demônios, e declaro que assim é na minha vida, uma nova vida, livre de todo o passado, livre de toda vergonha, para viver o Evangelho da graça e para governar em vida, usufruindo do Evangelho do Reino. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo, amado, abençoado, perdoado. Tem alguém que fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez, que nunca fez essa oração? Tem alguém que nunca fez essa oração e quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Todos estão reconciliados. Continue abençoados.